Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a total dependência da graça de Deus. Nós estamos estudando a lição chamado a fé, confiança que gera segurança. Hoje nós vamos ver a confiança na soberania divina. Sobre a soberania divina, nós estudamos isso na última lição, onde estudamos o livro de Abacuque, do capítulo 1 ao capítulo 3. Nós falamos um pouco sobre isso e nós vamos ver então o que nós precisamos entender, o que precisamos saber e o porquê que nós precisamos crer na soberania de Deus. Já estudamos um pouco sobre a soberania de Deus na última lição, contudo, devemos salientar a necessidade de confiarmos na soberania de Deus. Ao passarmos por tribulações, somos tentados a fraquejar em nossa fé. Muitas vezes até caímos no pecado e no estado de ansiedade por causa das lutas e tribulações. Então, nós temos que crer na soberania de Deus, porque se nós enfrentamos lutas, problemas e aflições da maneira que achamos que nós devemos enfrentar, sem confiar na soberania, no agir, no cuidado, no proteger de Deus, nós estamos perdidos. Por isso nós temos que ter na nossa memória a necessidade de confiar na soberania de Deus. Ou seja, Ele está no controle de todas as situações. E isso é para o nosso próprio bem. E nós vamos ver um pouquinho disso. Por que é para o nosso próprio bem? Mas antes, o que precisamos saber da soberania de Deus? Não há outra solução nesse caso, a não ser aprendermos a descansar na soberania de Deus, ou seja, a depositar a nossa fé, confiar, esperar na soberania de Deus. Você precisa entender que tudo está sob o controle de Deus, pois Ele já planejou todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado e todos os nossos dias já foram escritos pelo nosso Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, você vai ver que todo planejamento que Deus planejou para todos aqueles que buscam confiar nele e também para aqueles que não buscam confiar nele, vão se cumprir de uma maneira ou de outra. E também nós vamos ver por meio das Escrituras que todos os nossos dias já foram escritos por Deus. Como assim? Em Jó capítulo 42, verso 2, Jó, ele diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, quando você vê a história de Jó, todos os acontecimentos que trouxeram sofrimento, angústia, ele olha e entende que aquilo ali é o controle de Deus, que Deus estava trabalhando naquilo ali para o bem-estar dele. E por isso que no final ele diz: o Senhor pode tudo, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E o salmista, ao escrever sobre a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus, ele diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, versículo 16. Então você vê, o salmista reconhece que todos os dias foram escritos pelo dedo de Deus. E é assim, todos os nossos dias foram escritos pelo dedo de Deus. Toda a nossa história, Deus já conhece em todos os detalhes. Por isso, precisamos saber que Deus está no controle de tudo na nossa história.
Como é o agir soberano de Deus? Sua ação soberana está presente em tudo que ocorre em nossa volta, agindo para o bem daqueles que o amam e o buscam. Então você vê, o agir soberano de Deus, nada pode conter, nada pode impedir e nada pode atrapalhar, porque Ele é onipotente, Ele tem poder para fazer acontecer todas as coisas, tudo está subordinado a Ele, nada que acontece foge da ação das suas mãos, e Ele permite ou não permite acontecer. Então nós vamos ver que tudo ocorre para o bem-estar de todos aqueles que confiam, para o bem-estar de todos aqueles que nele confiam, mas também para a condenação daqueles que não creem e não confiam em Deus. Romanos capítulo 8, verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto é voltado para a salvação do homem. Tudo que ocorre ao redor vai cooperar para a salvação daqueles que buscam a Ele, daqueles que confiam no agir soberano dEle para ser salvo pela fé em Cristo Jesus. Então, qual deve ser a nossa atitude ante a soberania de Deus, para a soberania de Deus? Nós vamos ver que a nossa atitude é crer, confiar, é depositar a nossa fé. Porque tudo que acontece tem por trás a ação de Deus para o nosso bem. Entretanto, não é para o nosso bem-estar, mas para moldar o nosso caráter. É certo, é claro que Deus se preocupa com o nosso bem-estar e Ele cuida. Porém, a prioridade dele é a transformação do nosso caráter. Então você vê como que Deus cuida do nosso bem-estar. Quando nós lemos Mateus capítulo 6, você vai ver ali, do verso 24 ao verso 35, Jesus nos ensinando o agir soberano de Deus para cuidar dos seus filhos. Então ele chama a atenção para a ansiedade. Ele fala: lancem a vossa ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Por que você está preocupado quanto ao comer, ao beber ou ao vestir? Se Deus alimenta os pássaros, se Deus veste os lírios dos campos, se eles são cuidados por Deus, nós também somos cuidados por Deus. Mas o bem-estar aqui é para o moldar do nosso caráter. Nós éramos pecadores e agora, pela soberania de Deus e pela fé no sacrifício de Cristo, Ele quer moldar o nosso caráter. Então, todas as coisas cooperam para o tratamento da nossa vida espiritual, para nos levar a ser pessoas melhores. Ao invés de mortos nos delitos e pecado, ter vida em abundância através de Cristo Jesus. Então, é o moldar do nosso caráter. E Abacuque, capítulo 3, 17 a 19, ele mostra o moldar do caráter do profeta Abacuque. O profeta estava ansioso, estava inquieto, estava se queixando contra Deus. E no último capítulo, na última oração, na oração em forma de canto, ele mostra o agir de Deus. Agora ele não está olhando para as circunstâncias, ele está olhando para o Senhor. E ele diz isso claramente: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação.
O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Então você vê, ele vê que tudo está dizendo não, mas ele está se alegrando no Senhor. Ele está exultando no Senhor, porque Deus moldou o seu caráter. Deus deu a certeza para ele da salvação, da restauração, da edificação de uma vida. Então agora ele está descansando no Senhor, porque o Senhor é a sua fortaleza. O Senhor tem restaurado toda a sua fé e toda a sua esperança. E é desta forma que nós temos que viver. Queridos, então o que nós aprendemos hoje? Que nós temos que confiar na soberania divina. Precisamos crer nessa soberania. Precisamos saber que Ele está no controle de todas as coisas e que tudo vai cooperar para o plano soberano de Deus em moldar a nossa vida, em moldar a nossa história. E a nossa atitude é exultar. A nossa atitude é se alegrar no Senhor, porque Ele é o nosso Deus criador, Ele é o nosso Deus soberano, que nos ama para nos redimir pela fé no sacrifício de Cristo Jesus. Esse é o agir soberano do nosso Deus. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, porque o Senhor agiu de uma forma soberana para nos amar e provar o seu amor redentivo, enviando Cristo Jesus para que naquela cruz pudesse trazer a salvação pela fé ao nosso coração. Nós não merecíamos, mas é o teu grande amor por nós. Somos gratos ao Senhor por providenciar tudo para que pudéssemos ter esta fé, esta esperança e esta convicção de que o Senhor é o Deus soberano. Trabalhe isso em cada ouvinte, ó Pai. Trabalhe isso em cada família, em cada ser que tem que ser alvo do teu amor e da tua redenção. Que teu Espírito Santo possa entrar nestas vidas, transformando para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Restaura os casamentos, abençoe a vida dos nossos filhos, afasta-os de toda violência e de todo vício e de pessoas que destroem o coração e a esperança dos nossos filhos, ó Pai. Abre as portas para o desempregado, coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos, trazendo vida, trazendo esperança, mas seja conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A ti, Senhor, seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus, hoje e sempre, e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.